Mas o pior é que tá batendo. Eu tô casado, né? Mas bate muito nos meus amigos solteiros, cara. O pessoal tem medo de fazer qualquer coisa, de falar qualquer coisa, porque tudo pode ser usado contra E eles. as mulheres estão cansadas. Estão cansadas porque muitas vezes os homens, como elas falam, não têm pegada nem atitude, não assumem Exatamente. coisa nenhuma, É. e ao mesmo tempo estão cansadas de ficar sozinha, de não encontrar ninguém que investe. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, tem muita gente por aí que continua se apaixonando, se envolvendo, casando. Existe aí um barulho que às vezes vem muita gente que trabalha com mídia, com universidade, sabe, jornalista, que acha que o mundo é essa bolha. Mas sem dúvida nenhuma tem um cansaço. Tem, E as né? redes sociais agravaram isso. É um atrito constante, É, né? é. Uma coisa de ficar o tempo inteiro disputando isso, disputando aquilo. Eu, na verdade, acho que uma falta de generosidade generalizada. Não, e uma falta também de delicadeza, às vezes, né? Porque eu fui criado de uma forma de abrir a porta para a mulher, de andar do lado de fora da rua e tal, e de repente isso virou um problema, mas não é um problema para as mulheres que eu conheço, é um problema teórico que criaram, que a maioria das pessoas que eu conheço, mulheres, falam, não, eu acho essa gentileza legal e tal, mas não sei de onde vem esse problema, parece que é uma coisa criada, né? É aquela imagem da mulher que se ofende se você abre a porta para É, ela, né? eu nunca vi essa mulher. Ou paga a conta. É, É, pelo mas assim, contrário. é assim, eu concordo que é um debate teórico, né? Por isso que eu estava falando dessas áreas especificamente ocupadas com isso, jornalista, artista, ator, atriz, né? Gente que também é acadêmico, intelectual, que está muito em cima dessa discussão. A vida real continua acontecendo como sempre aconteceu. Agora, eu acredito que, se você fala de feminismo, por exemplo, as meninas mais jovens, principalmente de classe média para cima, elas são muito mais impregnadas com isso, É, né? Isso pode aparecer, por exemplo, você está discutindo um texto e de repente a menina saca um olhar sobre o assunto que é um olhar periférico, mas que, por exemplo, a Mary Shelley, a autora do livro Frankenstein. Frankenstein, tinha um relacionamento abusivo com o marido, o poeta Percy Shelley. Inclusive, supostamente faziam festas sexuais e bacanais e muito ópio e não sei o quê. E você acha que por isso ela criou o Frankenstein? Óbvio que não. A Mary Shelley criou o Frankenstein porque ela teve a genialidade de perceber que as ciências poderiam um dia produzir vida É. humana. E que isso era uma monstruosidade para ela e a geração romântica. Porque você tem muitas relações abusivas e não necessariamente leva uma pessoa a criar o Frankenstein, É. né? Mas assim, é muito comum esse tipo de pergunta hoje. Por quê? Por causa dessa obsessão em cima de temáticas de gênero. E olhar pra trás e tentar ressignificar tudo Tudo de trás, exatamente. Você olha para trás e tenta com a cabeça de hoje. ressignificar, reconstruir, fazer uma outra narrativa, levando em conta isso que é empobrecedora. Mas, ao mesmo tempo, você ainda tem, no caso, muitas alunas que não fazem essa leitura. O que eu acho é que esse universo teórico ele faz muito barulho. E ele tem impacto nas redes sociais e na mídia em geral. E tem adesão da maior parte dos atores que trabalham no espaço da mídia. O resultado é que isso acaba tendo mais eco. É. E na educação também. Então você aumenta o espectro de Uma repente, minoria barulhenta. de alguém dizer, não, mas acho isso um absurdo você falar que a Mary Shelley escreveu o Frankenstein por causa de relacionamento abusivo. Se você for um menino, provavelmente você não vai ter coragem de falar isso, É. ou se você falar, vão te chamar de machista. Se você for uma menina, vão dizer que você é machista também. Exatamente. Exatamente. E essa coisa de olhar pra trás e fazer esse revisionismo, ou pelo menos ressignificar, não é um pouco preocupante, assim, de derrubar estátua, de querer derrubar monumentos, ou queimar livros, ou tirar livros? Esse tempo uma editora não estava querendo publicar, os funcionários não queriam publicar o livro do Woody Allen, né? E também teve o boicote à biografia do Philip Roth, Ah, é do também? Black Bailey. Esse foi tirado de circulação. Exatamente. Tinha acabado de sair, eu por acaso comprei na primeira semana e é uma relíquia. Mas não é É preocupante uma isso? relíquia o Né? livro já. Acabou de sair, agora não tem. Não tem para. A editora brasileira resolveu não traduzir também com boicote ao biógrafo, não ao Philip Roth, né? Ah, tá. Ao autor da biografia. Olha,
A humanidade já destruiu estátuas antes, né? O cristianismo destruiu templos gregos e romanos, né? O islamismo destruiu templos budistas, né? Já se queimou livros antes. Então, a humanidade continua a mesma. Aquilo que a gente falava no Não começo. mudou. Continua a Só mesma. as desculpas são diferentes. Então agora se destrói estátua porque o cara então era escroto, antes se destruía porque o Deus era escroto, ou porque aquele cara representou alguma forma de opressão naquele universo. As pirâmides usaram escravos, então você poderia imaginar que deveria destruir as pirâmides também no Egito. Então, de vez em quando a gente faz isso, o que não significa que a gente vai fazer sempre. Né? Mas eu acho sempre o fim da picada. Imagine o número de templos pagãos que os cristãos destruíram, provavelmente sobrou alguma coisa da ordem de 20%. Caramba. E a mesma coisa de textos filosóficos. Foi tanta coisa que foi destruída que talvez tenha existido uns 10 Platões e a gente não sabe. Exatamente. Porque sobrou pouca coisa.